Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. E entrando na grade de programação Verdades Bíblicas, estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 5 meses. Parece que foi ontem que iniciamos essa série de mensagens, a qual Deus tem falado aos nossos corações e tem nos ensinado grandiosamente de perdão aos nossos inscritos, amigos, a qual tem nos acompanhado esse segunda e terça, a qual não entramos ao vivo para estar dando continuidade na série de mensagens. Estávamos passando mal e por isso aproveitamos esses 2 dias para ficar um pouco offline, esses 2 dias de folga, para estarmos nos restabelecendo a nossa saúde, para estarmos aqui cumprindo com essa programação aqui do canal. Quero te convidar, você que tem uma Bíblia próximo, está abrindo em Salmo 41, versículo 9. Estaremos fazendo também uma breve oração para que Deus ele venha falar aos nossos corações. Se você está pronto, então vamos começar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade em eternidade. Toma, Senhor, o seu lugar de destaque, pois o Senhor é a pessoa mais importante aqui nesse lugar, aqui nesse canal. Que não seja Leandro falando, mas sim o Senhor, que Leandro sai de cena e o Senhor assuma, pois tu és a pessoa a qual queremos ouvir. Fala, mesmo que seja uma palavra de correção, queremos ouvir a tua voz, não vozes humanas, e nem palavras humanas, mas sim as tuas palavras, pois através da tua palavra há vida e salvação. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a abrir, a você que não abriu a Bíblia, em Salmo 41, versículo 9, a qual estaremos fazendo a menção e explanando a partir de agora. Se você está pronto, então vamos começar. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O tema da nossa mensagem é Prenúncio do Traidor. Estamos mediante a uma mensagem a qual não se ouve e talvez ninguém possa ter pregado nos dias atuais, qual estamos dentro de uma passagem que está apontando quem seria o traidor de Cristo. Está apontando quem seria dos 12 discípulos que se levantaria contra Jesus o traindo, e nessa mensagem estaremos descobrindo o valor da traição desse traidor, o nome desse traidor, a qual todos nós sabemos, Judas Iscariotes. Esse versículo 9 é uma profecia da traição sofrida por Cristo, é citado em João 13, versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, passou 3 anos aprendendo com o mestre, viajando, comendo com ele. Marcos capítulo 3, versículo 14 ao 19. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filhos de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, que o entregou.
e cuidando das finanças do grupo, porém, no fim, esse amigo íntimo traiu Jesus. Mateus 26, versículo 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, eu vou-lo entregarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Mateus 16, versículos 20 a 25. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não se houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Aqui já conseguimos identificar o valor da traição. Judas, ele negociou com os príncipes dos sacerdotes 30 moedas de prata, que era equivalente ao preço de um escravo da época. Salmo 55, versículo 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Tomava refeições comigo. Tomar refeições com alguém era sinal de amizade e confiança. Se virou o texto hebraico que foi desmetaforizado traz, levantou seu calcanhar. Essa frase é citada em João 13, versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, referindo-se a Judas Iscariotes. Mateus 26, versículo 23. E ele respondendo, diz: O que mexe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Marcos capítulo 14, versículo 18. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair-me. Lucas 22, versículos 21 e 22. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Judas Iscariotes era filho de Simão Iscariotes. João 6, versículo 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. É um dos 12 apóstolos do Senhor que entregou Jesus aos quadrilheiros, dando-lhe um ósculo, denomina-se Iscariotes, para distingui-lo de outro apóstolo de igual nome. Lucas capítulo 6, versículo 16. E Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. João 14, versículo 22. Disse-lhes Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? O sobrenome parece indicar que era natural de Quiriote, não sendo, portanto, da Galileia. A julgar pelo seu caráter, acompanhava Jesus.
dominado pelo interesse que ele tinha sonhado no reino de Cristo. Jesus, sem declinar nome algum, havia anunciado que dentre os 12, um o entregaria. João 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Palavra dura, hein? Já imaginou você estar na presença de Jesus e ele falar isso? Não vos escolhi vós, os 12, e um de vós é um diabo. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, no qual o diabo ele já estava o influenciando e colocando esse desejo no coração. Já imaginou ouvir uma palavra dura como esta? Judas exercia o cargo de tesoureiro e era o que trazia a bolsa. Quando Maria de Betânia quebrou a redoma de alabastro e derramou o precioso bálsamo sobre a cabeça de Jesus, Judas, em seu nome e de seus companheiros, denunciou esse ato como sendo um desperdício, pois poderia vender-se o bálsamo aplicando o produto ao sustento dos pobres. João 15, versículos 5 e 6. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Jesus o repreendeu carinhosamente, mas provocou nele um profundo ressentimento. E ele se levantou, foi encontrar com os príncipes dos sacerdotes, oferecendo-se para entregar ao seu mestre. O preço ajustado foi de 30 moedas de prata, cerca de 19,50 dólares, preço de um escravo naquele tempo. Daí por diante procurava a oportunidade para entregar Jesus. Estamos mediante ao valor da traição que Judas ele negociou para entregar Jesus. Nos nossos dias corresponde a 19,50 centavos de dólares, que é equivalente ao preço de um escravo da época. Marcos 14, versículos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregariam em ocasião oportuna. Êxodo 21, versículo 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Zacarias 11, versículos 12 e 13 vai nos falar. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arrocha isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Na ceia pascal, Jesus manifestou o seu desígnio de ser crucificado. Por a ocasião da festa, denunciou o traidor. O diabo já tinha colocado no coração de Judas a determinação de o entregar. João 13, versículos 2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quando Jesus declarou solenemente, um de vós me há de entregar,
Cada um dos discípulos perguntava: porventura sou eu, Senhor? Simão Pedro fez sinal a João para saber de Jesus quem era o de que ele falava. Jesus respondeu enigmaticamente, dizendo: o que mexe comigo a mão no prato, esse é o que me há de entregar. Marcos 14, versículo 20. Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mexe comigo a mão no prato. João 13, versículo 26. Jesus respondeu: é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Em termos mais familiares, o que come pão comigo levantará contra mim o seu calcanhar. Parece que Jesus e Judas colocaram a mão no prato ao mesmo tempo. E Jesus, pegando no pedaço de pão, deu a Judas. João 13, versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Atrás do bocado molhado entrou nele Satanás. Ele também perguntou: sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu o disseste. O que equivale a dizer: és tu mesmo. Os demais discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Quando o mestre disse: o que fazes? Faze-o depressa. Entenderam que falava de dar alguma coisa aos pobres ou comprar as coisas que precisavam para o dia da festa. O traidor logo saiu a encontrar-se com os príncipes dos sacerdotes. É muito provável que Judas estivesse presente à instituição da Santa Ceia. Esteve na ceia e participou dela com os demais, porém saiu logo depois de receber o bocado. Depois que Judas abandonou a sala, a conversa de Jesus mudou de tom. Terminada a ceia, Jesus conduziu os 11 para o jardim de Getsêmani, a qual ele foi orar, e 3 discípulos foram escolhidos para o acompanhar. Para lá se dirigiu Judas, acompanhado de uma multidão armada de espada e de vara-paus, que eram os ministros enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, de acordo com um sinal previamente combinado a fim de indicar aos soldados a pessoa de Jesus. Judas se adiantou e saudou o mestre, beijando-o na face. E prenderam logo a Jesus. Mateus 26, versículos 47 e 48. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e vara-paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. No dia seguinte, quando Judas se acalmou, soube da condenação de Jesus, que ia ser crucificado. Despertou nele o sentimento de sua enorme culpa e foi ter com os príncipes dos sacerdotes para dizer-lhes: pequei entregando o sangue inocente. E lançou diante deles as 30 moedas de prata. A sua consciência não estava tão cauterizada quanto a dos príncipes dos sacerdotes, que, tendo seduzido o infeliz apóstolo, agora arrependido, viraram-lhes as costas, dizendo: que nos importa? Isso é contigo. Vamos descobrir o que essa traição de Judas ocasionou a ele. Descobrimos que ele fez
com uma espécie de negociação para o trair por 30 moedas de prata. E além disso, ele deu um sinal. Ele falou que ia dar um beijo, e aquele que ele o beijasse, que era para eles o prender. Agora estamos adentrando um momento muito crítico, a qual ele já se encontra por conta da traição, e agora veremos a consequência dessa decisão a qual ele tomou. Ele está vivendo um momento crítico na sua existência. Mateus 27, versículos 3 a 5. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Saindo dali, Judas foi pendurar-se de um laço, rebentado pelo meio e derramando todas as suas entranhas. Atos 1, versículo 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vemos que Judas, ele entrou no momento crítico da sua vida, após a traição e após a entregar Jesus ali no Getsemane, com um sinal já pré-estabelecido. Ele vai entregar o beijando e os soldados vão prender. Ele imagina uma coisa, mas vai acontecer outra completamente diferente. Na mesma noite, Jesus ele é preso, levado ao sinédrio dos sacerdotes. Ele é julgado por eles, é escarnecido, é levado para Anás, depois é levado para Pilatos, depois para Herodes Agripa, depois volta para Pilatos, e ele é flagelado, ele é exposto a uma humilhação e é condenado à crucificação, e eles soltam Barrabás e sentenciando a Jesus a ser crucificado. Quando ele fica sabendo da sentença de Jesus, ele se arrepende e vai ao encontro dos sacerdotes e anciãos. Vai falar que ele pecou contra sangue inocente. Qual é a resposta deles? O que nos importa? Isso é contigo. Eles estão falando mais ou menos assim, vou conjecturar e para os nossos dias. Eles estão falando mais ou menos assim: não me importa, eu não tô nem aí, isso é problema seu. E ele vai jogar as 30 moedas de prata. A Bíblia nos informa que ele é conduzido ao arrependimento. Ele é aquele que estava predestinado a trair o sangue inocente. Ele era a pessoa que iria trair Jesus. Ele o entregou imaginando uma coisa, mas aconteceu conforme o que ele havia dito uma semana antes de adentrar a Jerusalém, e conforme o que estava escrito a respeito dele, que ele seria entregue à mão dos pecadores e morrer crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando Judas ele vai jogar, ele vai se retirar da presença deles. Olha o declínio que Judas ele já está enfrentando na sua vida.
Ele, após a traição, entregar, ele vai jogar as 30 moedas em direção a eles, eles não vão pegar, ele vai se retirar e vai cometer o suicídio, ele vai se enforcar. Isso cumprindo o que as escrituras estavam falando sobre a respeito daquele que o trairia. Lá em Salmo 41:9 vai falar: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Estava apontando para Judas. Jesus, ele falou que um deles ia trair, mas ai daquele que o fizesse, que seria melhor que não tivesse nascido. Bora voltar no momento da ceia. Quando ele está participando, todos vão, Jesus ele vai falar: um de vós vai me trair. E todos vão perguntar, e Judas vai olhar para Jesus e vai perguntar: mestre, sou eu? E ele vai falar: tu o disseste, vai e faz o que tu tem que fazer. Ele vai pegar o bocado molhado e Satanás vai entrar nele para consumar a traição. Isso o levando para o desfecho trágico para Judas. Ele vai cometer o suicídio, ele vai se enforcar. E a palavra mesmo diz que ele cometendo o suicídio, o enforcamento, as entranhas dele saem para fora. Vai sair para fora. Esse foi o destino trágico que Judas teve. Eu espero que Deus ele tenha falado com cada um de vós e comigo também. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.